ouviram o nosso áudio, né, eu terminei dizendo, justificando essa lembrança nossa da reforma. Povo que não tem história não tem memória, né? E mesmo que não sejamos diretamente protestantes no sentido do termo clássico da palavra, né, a reforma tem muito a ver com quem nós somos e por que nós estamos aqui. Todos os anos, no domingo, o domingo mais próximo da reforma, a gente sempre faz uma alusão, e às vezes comumente trago uma mensagem, né, relativa aos pontos básicos da reforma, somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, que se resume no que Lutero chamava de solos Christus, somente Cristo. Não fizemos nesse domingo por causa das programações especiais, mas aí eu conversei com o nosso ministro de música e entendemos que poderíamos fazer hoje, né, nesta quarta-feira. Dia 31 foi ontem, não é? E houve-se o dia do Halloween. Mas eu fiquei muito feliz com a escola. Eu tenho 2 netos, um estuda numa escola comum e outro estuda numa escola que tem orientação bíblica. Na escola comum da minha neta, houve Halloween. Na escola do meu neto, fizeram figurinhas de Lutero, máscarazinha de Lutero, para as crianças pôr a máscara de Lutero, né? E aí passaram às crianças algumas informações sobre isso, obviamente, dentro da linguagem delas. Eu estou tomando a liberdade, irmãos, quando a reforma fez 500 anos, Deus me deu o privilégio de ir à Alemanha, à Suíça e também à República Tcheca, para andar pelos pontos, pelos caminhos da reforma, né? Eu mesmo chamei essa viagem de pelos caminhos da reforma. Eu fui com a minha filha até que, a mais velha, que organizou lá os lugares que a gente ia, não é? E ela foi me filmando onde nós chegamos. Como eles estavam se preparando para outubro, e eu fui antes de outubro, né? A gente tem que sempre fugir da chamada alta temporada. A alta temporada seria outubro. Eu fui antes, encontrei as igrejas abertas, onde Lutero teve, onde Lutero pregou. Em alguns casos eu subi nos púlpitos, preguei, falei, li, sem ninguém interferindo em nada, né? Sem perguntando nada, e a minha filha me filmou, depois o meu genro editou o filme. Já tem um tempo, né? Eu, vez por outra, lembro isso, hoje na Cristolândia nós passamos, e a ideia, primeiro que muita gente no nosso meio ouve falar de reforma, o que é a reforma, e de Lutero, e de luteranos, mas não tem muita noção do que realmente, como é que a coisa acontece, né? Temos a ideia, quando nós falamos de protestantes, parece que todos os protestantes são iguais. Não são, né? Tem maneiras até diferentes de serem, embora que, na essência, todos nós levantamos as mesmas bandeiras. Nós temos os protestantes clássicos ou protestantes matriciais, que são os luteranos, os presbiterianos e os anglicanos, de linha evangélica. Nós temos os protestantes radicais, também chamado de protestantes dos protestantes, que começam com o movimento anabatista e que hoje é representado principalmente pelos menonitas, que são os antigos anabatistas, e por nós, os batistas. E depois nós temos os herdeiros da reforma, que são aqueles grupos que vão sair da ebulição, né, do movimento reformado e que vão dar a maior parte das denominações protestantes evangélicas. Esqueci que os congregacionais também são considerados como reformadores radicais. Então, nós vamos ter metodistas, vamos ter pentecostais, vamos ter outros grupos que nós temos por aí, não é? E que são apelidados de herdeiros da reforma. Uma das coisas mais difíceis que se tem é você saber quantas denominações evangélicas existem. No Brasil, fala-se de 16 a 17 mil diferentes. No mundo, talvez 40, 42 mil. Muitas têm nome diferente, mas não tem diferença, né, no que ensinam, porque se você for conferir as doutrinas, já tem muitos que ensinam a mesma coisa, mas por questão de origem, de organização, acabam tomando um outro nome. Nos Estados Unidos, nós temos pelo menos 100 denominações batistas. 100 denominações batistas, não é? E nós não somos dos que mais se dividem, não. Porque dessas, por exemplo, no Brasil, dessas 16 mil
ditas denominações chamadas evangélicas, mais de 90% são pentecostais, parapentecostais, neopentecostais. Os grupos chamados históricos, né, que no caso então estaríamos incluídos, têm também as suas divisões, mas não são tantas. No Brasil existem cerca de 9 denominações batistas, que são batistas porque têm os princípios fundamentais dos batistas, mas cada uma delas tendo algumas características diferentes, né? Não tem jeito da gente fugir, essa é a realidade, né? Nós somos um povo realmente multifacetário, extremamente dividido, né? Até por causa da liberdade de se interpretar a Bíblia. Então, os grupos vão se formando e fazendo e construindo as suas comunidades. A ideia, então, é passar para os irmãos esse vídeo e depois abrir. Agradeço a direção do culto, que me deu mais tempo, né? Porque os irmãos, de repente, vão ter um pouquinho de tempo para perguntar alguma coisa que os irmãos não entenderam, né? E que a gente vai tentar aqui esclarecer. Otávio, pode liberar aí para nós. Nós estamos diante da imagem de Jan Hus. Jan Hus é considerado um herói nacional e também um herói religioso da hoje República Tcheca, no seu tempo o reino da Boêmia e Morávia. Jan Hus, ele começou a pregar, por isso ele é um herói nacional, uma liberdade maior para a sua nação da influência, especialmente da Igreja Católica, que misturava então o domínio político com o domínio religioso. Esse questionamento que ele fez do domínio católico acabou fazendo com que ele começa a se arrumar problemas com a cúria católica, com o clero, né, da Igreja Católica, e na necessidade de buscar respostas para o seu posicionamento, ele foi descobrindo verdades das Sagradas Escrituras que o levaram a assumir os posicionamentos que um pouco mais tarde o Dr. Martinho Lutero iria assumir na Alemanha e deflagrar então a Reforma Protestante. Naquela época ele se tornou o principal padre da cidade de Praga, foi então intimado a comparecer no concílio de Constança, um concílio que estava sendo reunido, porque a Igreja Católica na época estava com 3 papas e não sabia qual papa que se deveria ser considerado o verdadeiro, e aproveitaram então esse concílio para questioná-lo, porque a essa altura ele estava sendo acusado pela Cúria Romana de herético. A sua defesa não convenceu os doutores da igreja, os príncipes da igreja que estavam ali no concílio. Ele foi realmente confirmado como herético e condenado à fogueira e foi queimado na cidade de Constança no ano de 1415. Alguns comentários falam em 1416, mas parece que 1415 é realmente a data preferida. Após a sua morte, recolheram as suas cinzas, trouxeram as suas cinzas para Praga, e aí começou uma guerra entre católicos e russitas, que vai durar um bom tempo, com o poder sendo trocado uma hora pelos romanistas, outra hora pelos russitas clássicos, chamados então de calixistas, e aí se dá origem aos chamados russitas evangélicos, que são protestantes antes do protestantismo. Então, nesse momento, nós estamos nesse caminho nosso pelos pontos da Reforma, começando exatamente na cidade de Praga, diante então da imagem que homenageia esse homem, né, de importância vital para a história da própria República Tcheca, hoje República Tcheca. Nós estamos na igreja de São Pedro de São Paulo, que foi a igreja onde Martinho Lutero foi batizado. Como era o dia de São Martinho de Tours, os pais então lhe deram o nome de Martinho, daí, né, o nome de Martinho Lutero. Na época, obviamente, ela era uma igreja católica, hoje se chama-se Igreja Evangélica de São Pedro de São Paulo, que com o advento e a vitória da Reforma, também a igreja foi, diríamos assim, confiscada, né, pelo reformismo e passou a pertencer à igreja luterana estatal, inclusive. Como batistas, obviamente, o batismo para nós é consequência e produto da nossa fé em Jesus Cristo. O batismo de crianças, inclusive em terras luteranas, trouxe para os batistas muitos sofrimentos, os batistas presos e até mortos, por se recusarem a batizar seus bebês, mas isso são coisas do passado, né? Hoje o diálogo batista-luterano, inclusive oficialmente via Aliança Batista Mundial e Federação Luterana Mundial, é um diálogo bastante extenso, intenso e ao mesmo tempo bastante amigável. É um belo tempo que nós estamos presenciando, né? Mas ainda com as características
do luteranismo, né, que preserva algumas práticas antigas do catolicismo, inclusive do crucifixo de Jesus Cristo crucificado, porque Lutero dizia que o crucifixo era sempre um tapa no nosso rosto, para que nós não nos ufanássemos em relação àquilo que Jesus teve que fazer por nós. Nós estamos na capela do ex-mosteiro agostiniano, onde Lutero veio para se tornar monge, mas onde também ele começou a aprender a Bíblia e depois se tornou professor de Bíblia e doutor em teologia. Foi aqui que ele começou as suas crises espirituais, que o acabariam a descobrir a graça de Jesus Cristo por meio da fé somente em Jesus. Esse mosteiro é hoje propriedade da Igreja Evangélica Luterana e é, curiosamente, de todos os templos que eu tenho visitado ligados ao luteranismo, esse é o que menos tem resquícios do catolicismo. Estamos vendo a praça principal da cidade de Wittenberg, a cidade de Lutero. Do lado esquerdo, a prefeitura, tem a imagem de Lutero em frente à prefeitura e pode-se ver a fachada da igreja de Santa Maria, a igreja evangélica, depois a igreja evangélica de Santa Maria, que foi pastoreada por Lutero por mais de 14 anos, e onde Lutero começou a fazer as mudanças na liturgia e na teologia. Nós estamos dentro da igreja de Santa Maria, nessa igreja onde se celebrou a primeira missa em língua alemã, segundo a estrutura montada do Dr. Martin Lutero, e era essa igreja que ele costumava pregar na maioria das vezes. Como ela era uma igreja católica, antes da reforma, ela manteve o nome de Igreja de Santa Maria, e se vê também que o luteranismo, o Lutero, sempre tiveram um posicionamento em relação a Maria diferente do que os demais protestantes vão ter no futuro. A igreja luterana chama ainda Maria de Mãe de Deus, não para exaltar Maria, exatamente para exaltar a pessoa de Jesus, a sua humanidade, seguindo o que se dizem teria sido a intenção original do concílio que determinou esse tipo de título, né? Quando o patriarca Nestor na época não concordou, prevendo que isso no futuro iria canalizar então o culto a Maria e não realmente a pessoa do Filho de Jesus Cristo. Lutero disse que conseguiu manter essa ideia original. Estamos diante da porta na qual o Dr. Martim Lutero gravou as chamadas 95 teses contra a venda das indulgências, e que foi o que deflagrou o que nós vamos chamar de Reforma Protestante. Era no dia 31 de outubro de 1517. Podemos ver acima da porta uma figura com Jesus Cristo sendo ladeado pelo Dr. Martim Lutero e pelo seu braço direito, Melanchthon. É interessante lembrarmos que as 95 teses ainda não falam de um Lutero protestante. Na verdade, o que ele faz é um protesto em relação aos abusos das indulgências e contra a venda das indulgências, não contra as indulgências em si. Mas, de qualquer maneira, essa é a data que vai fazer com que a Reforma Protestante seja lembrada como o seu início, porque ela deflagrou as discussões, trouxe à baila, enfim, as diversas polêmicas que vão fazer com que finalmente aconteça, então, de fato, a chamada Reforma Protestante. Essa não é a porta original, ela foi destruída 2 vezes, a última vez por uma guerra entre austríacos e prussianos, e depois da guerra o imperador da Prússia mandou que a porta fosse restaurada, na época por um dos maiores arquitetos e arqueologistas alemães, Friedrich Adler, que não só trabalhou na restauração da porta com bronze, né, mas também restaurou objetos e outros elementos pertinentes à Reforma e a Lutero. Estamos dentro da igreja das 95 teses e próximos ao altar-mor, o altar principal. A gente pode observar 3 imagens. A imagem central simboliza, representa Jesus Cristo, e ele está sendo ladeado pelas imagens que representam o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. Paulo está com a espada. Parece-nos que essas imagens vêm do tempo católico romano e foram conservados pelos luteranos. Como nós já explicamos, os luteranos não têm problemas em relação ao uso de imagens, desde que restritas a Jesus Cristo e aos apóstolos. Eles não aceitam a doutrina da intercessão dos santos, não oram aos santos, mas não tem problemas, como eu disse, em relação a isso. Vamos observar frequentemente a presença dos crucifixos, ou seja, a imagem de Jesus Cristo crucificado, que Lutero achou que deveria continuar como uma lição importante para nós. As outras imagens que temos neste templo são imagens de personalidades relativas à reforma e não de santos aos moldes do catolicismo romano. Ainda dentro da igreja das 95 teses, nós vamos encontrar os 2 túmulos desses
dos principais nomes da Reforma Protestante em seu início. De um lado, pensando na entrada da igreja, do lado esquerdo, o túmulo de Melanchthon, a imagem dele, e logo abaixo nós temos o túmulo de Melanchthon, chamado de Walter Ego de Lutero, o grande teólogo, pensador da Reforma. Foi realmente um nome básico e importante demais na vida de Lutero. E do outro lado, né, então, vamos dizer assim, se pensarmos no altar mor, do lado esquerdo, então, do altar, praticamente embaixo do púlpito da igreja, o túmulo de Martim Lutero. Ele não morreu na cidade de Wittenberg, onde a Igreja das 95 Teses. Ele vai morrer em Asleben e vai ser trazido de lá numa espécie de um cortejo imenso que durou vários dias, para poder ser sepultado na igreja onde ele começou todo o movimento da Reforma Protestante. Vocês estão vendo aí a imagem da torre da Igreja das 95 Teses. Por isso que essa igreja também é chamada de a Igreja da Torre. Porque foi nessa torre que Lutero, estudando a Bíblia para lecionar, ele chegou então à Epístola aos Romanos e descobriu o texto, né? O justo viverá pela fé. E quando ele descobriu o que isso realmente significava, ele disse que foi como se as portas do paraíso tivessem se abrindo para mim. Nós estamos na cidade de Worms, onde aconteceu a dieta ou o parlamento, né, que se reuniu para discutir uma série de assuntos políticos, mas que teve como tema principal o julgamento do Dr. Martim Lutero, a essa época já excomungado pela Igreja de Roma, mas nesse julgamento foram as decisões definitivas e finais em relação a ele. Há uma praça aqui, ao que tudo indica, bem próximo da onde houve o julgamento, que era no Palácio do Bispo, que não existe mais, foi destruído por 2 vezes, e hoje existe apenas o local onde teria sido esse castelo. Então há essa praça que faz uma homenagem aos pré-reformadores e reformadores, e chegamos a Philipp Melanchthon. Melanchthon, chamado de o alter ego de Lutero, o braço direito de Lutero. Na verdade, a grande mente teológica do luteranismo primitivo. Foi ele que redigiu as primeiras confissões luteranas, tentou uma reconciliação com o catolicismo romano, que não foi possível, né? Representou Lutero em alguns encontros, porque Lutero ainda corria risco de vida e não podia comparecer. Então ele é de uma importância vital para a história do luteranismo, e Lutero tinha por ele um apreço realmente enorme. Quando ele ficou muito doente, Lutero de joelhos clamou a Deus e chegou a dizer na sua oração que se Melanchthon morresse, que ele também não tinha mais razão de permanecer vivo, porque não teria como dar continuidade à obra que havia começado. Frederico o Sábio foi esse o grande político, né, o grande mentor político de Lutero. Quer dizer, ele, se não fosse o apoio dele, a causa luterana não teria ido à frente. Estamos falando novamente em termos humanos, né? Tudo indica que ele realmente se converteu à fé evangélica. Foi na igreja do Castelo de Frederico que Lutero era o pároco, onde Lutero era o pároco, que ele afixou as 95 teses. A imagem de Lutero está acima de todas as demais. Os que estão embaixo da imagem dele são os chamados pré-reformadores. Vamos começar então do mais antigo, que está aqui atrás. A imagem que homenageia a Pedro Valdo. No ano 1197, aquele comerciante de Lyon, que, ouvindo numa missa, né, a leitura do Evangelho, se tu quiseres me seguir, você vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele então, aquilo fez, socou profundamente a sua mente e seu coração, e ele era muito rico, vendeu seus bens, deixou a família protegida para o resto da vida e saiu como pregador andarilho para pregar o Evangelho. Ainda financiou uma tradução da Bíblia para o provençal, uma espécie de francês daquela época, que ajudou muito na obra de evangelização. A princípio ele era um católico, mas com o passar do tempo, à medida que vai também se aprofundando nas escrituras, ele vai se tornar numa espécie de protestante antes do protestantismo, assim como seus seguidores, os valdenses, né, que têm uma marca na história impressionante, que existem até hoje na Itália, no Uruguai e na Argentina, através das colônias italianas. Depois de Valdo, nós podemos então pensar em John Wycliffe, chamado de a estrela d'alva da Reforma. Era um inglês, foi o primeiro tradutor
da Bíblia para a língua inglesa, por isso também é chamado de o pai da prosa inglesa. Ele morreu sem ser condenado como herético. Havia um grupo que vivia tentando a sua condenação à morte, mas ele acabou morrendo de um ataque cardíaco. Mas 60 anos depois da sua morte, seu corpo vai ser tirado da sepultura, vai ser queimado e as cinzas espalhadas por riachos ingleses, e alguns fazem uma alusão ao fato de que hoje a maior organização para a tradução da Bíblia no mundo são a Wycliffe Internacional. Então se diz que as suas cinzas, ao serem levadas para o mar, estavam prenunciando o avanço da palavra de Deus através dos mares e do mundo inteiro. Jan Hus. Jan Hus é o herói tcheco, é o reformador da Tchecoslováquia, que deu origem ao movimento hussita, que hoje sobrevive principalmente através da Igreja dos Irmãos Morávios e de uma pequena denominação chamada de Unidade dos Irmãos, Unitas Fratrum, que é, em termos de movimento evangélico, o mais evangélico dos herdeiros de Hus. E chegamos então ao padre Hierônimo Savonarola, a data aqui é de 1498, é considerado um pré-reformador, mas na verdade ele foi um pregador contra o pecado. Ele acabou com o Carnaval de Veneza, ele é conhecido na história por causa disso. Ele conseguiu suspender a festa de Carnaval, suas pregações fecharam os teatros, enfim, a cidade se tornou uma espécie de mosteiro, de convento, e por isso não aguentou muito tempo esse tipo de situação. Era um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Suas pregações sobre o Apocalipse atraíam multidões que faziam fila de madrugada para poderem ter lugar nas missas nas quais ele pregava. Mas não há indício de que Savonarola tenha questionado os principais dogmas da igreja. Então foi mais um homem voltado para a santificação. Acabou condenado à morte por criticar também os desmandos da sua igreja, o luxo do papado e a autoridade descomedida do Papa em termos políticos e de negócios. Também ele morreu queimado, como tem muitos nessa história. E finalmente, a imagem maior do Dr. Martinho Lutero, que já estamos vindo falando aí ao longo da nossa caminhada. Nós estamos no hall de entrada, aquilo que foi o gabinete do Dr. Martinho Lutero enquanto ele esteve aprisionado após a dieta de Worms. Ele foi sequestrado, entre aspas, por agentes do então eleitor, o príncipe eleitor do local, que mandou que eu levasse para um lugar que nem ele sabia. Ele foi trazido para esse castelo, colocado aqui e mantido durante 10, quase 11 meses, protegido. Nesse tempo, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão comum e começou a unificação da língua alemã. Daí Lutero também ser chamado o pai do alemão moderno. Agora nós estamos dentro do primeiro lugar consagrado ao mundo protestante, fruto do trabalho do Dr. Martinho Lutero. Estamos em Torgau, e aqui é o espaço do Palácio de Torgau. Esta é a capela do príncipe eleitor que morava aqui, que se converteu ao luteranismo e que permitiu então que a sua capela, a capela do seu palácio, se tornasse no primeiro lugar oficialmente consagrado às doutrinas reformadas. Lutero já estava pregando as mudanças, já estava fazendo mudanças na missa lá em Wittenberg, tanto na igreja de Santa Maria como na igreja das 95 teses, lá também chamada Igreja do Palácio, Igreja da Torre, mas nesse lugar é quando oficialmente se consagra um espaço ao culto então protestante ou reformado. Nós estamos em frente ao prédio da Universidade de Heidelberg. A primeira universidade alemã, ela foi fundada em 1386, com autorização do então Papa Urbano VI. Em 1518, ela recebe o Dr. Martinho Lutero para um debate sobre a defesa das 95 teses. Assistindo a esse debate, vários professores e alunos aderiram às ideias de Lutero e passaram a segui-lo. Logo, as pregações reformadas vão tomar esta região e ganhar a maioria daquelas pessoas que estavam na direção. O príncipe eleitor se converte à fé luterana e torna a universidade protestante.
durante um bom tempo, ela vai ser um dos expoentes do protestantismo dessa região da Alemanha, vai aderir aos princípios calvinistas, da parte reformada, da reforma, não é? E com alguns dos seus elementos, alguns dos seus teólogos, alguns dos seus pensadores, que vai ser feito o chamado Catecismo de Heidelberg, que é um dos documentos mais importantes da Igreja Reformada e dos presbiterianos em todo o mundo. Mas com o advento da guerra dos 30 anos, os católicos voltaram a tomar a universidade, passando para a direção dos jesuítas. Depois que a ordem dos jesuítas também vai ser proibida, uma outra ordem católica vai assumir, mas nunca mais ela voltou a ser protestante. Ela se tornou, na verdade, depois um dos expoentes do catolicismo. Ela vai ser destruída, pelo menos por 2 vezes, em 1730 e qualquer coisa, ela vai ser reconstruída, e nós estamos aqui na nossa parte mais moderna, a parte de 1738 está um pouco lá mais à direita. É uma universidade importante porque 31 dos seus cientistas, dos seus pesquisadores, pelo menos, foram premiados com o Prêmio Nobel. Ela é uma referência em termos de medicina em toda a Europa, mas durante a Segunda Guerra ela serviu também para a divulgação e o apoio dos chamados pensamentos nazistas, e houve até assassinatos e mortes de pessoas que se opunham, né, às ideias de Hitler, e que foram mancomunadas por pessoas ligadas a essa universidade, né, que hoje, obviamente, não acontece mais. Nós estamos na comunidade evangélica luterana de São João, de uma cidade bastante católica, que faz parte da Bavária ou da Baviera, né, que é da região alemã, que se conserva muito o catolicismo. Essa igreja foi fundada em 1893 e nos parece a primeira comunidade protestante que conseguiu aqui se estabelecer em sistema paroquial. Depois vão vir outros protestantes, há batistas, há metodistas, também sabemos que há adventistas e testemunhos de Jeová, que é um dos grupos mais fortes depois do luteranismo e do catolicismo. Estamos diante do túmulo de Johann Sebastian Bach na Thomaskirche, igreja de Tomé, a principal igreja luterana da cidade de Leipzig. Diferentemente das outras cidades que Lutero, né, os luteranos são a maioria, ou pelo menos foram a maioria religiosa, o nome de Lutero domina a cultura, domina o que em termos de religião ou religiosidade pode haver. Leipzig é diferente. A cidade é luterana, ou foi luterana, na sua maioria. A igreja de Thomaskirche pertence à igreja evangélica luterana da região, mas o grande nome é Bach. Bach é quem domina a cultura, quem domina o meio e a maneira de ser de toda a cidade de Leipzig. E esta igreja foi uma igreja de extrema importância para a sua vida. Foi aqui que ele fez a sua carreira de organista, foi nesta igreja que ele começou a fazer as suas grandes composições, os seus grandes oratórios, não é? E nos quais o amor, o carinho pela palavra de Deus e o carinho pelo amor, pelo nome de Jesus Cristo sempre foi muito grande. Ele faleceu no dia 28 de janeiro de 1740 e deixou um legado realmente extraordinário nessa cidade, mas não só nessa cidade, para toda a Alemanha e, sem dúvida alguma, para toda a história da música erudita, pois ele é considerado um dos 3 maiores músicos eruditos de todos os tempos. Estamos agora dentro da igreja, do templo da igreja luterana de São Nicolau. Esta igreja é a igreja cristã mais antiga do território alemão. Ela foi organizada no ano de 1152, portanto ela tem 852 anos. Obviamente era uma igreja católica romana até o advento da Reforma. Em 1539, as pregações de Lutero chegaram à cidade e elas conquistaram a maior parte da população e, portanto, o povo se tornou luterano e a igreja, que era católica, se tornou também, foi tomada, né, na verdade, pelos luteranos, se transformou num templo protestante, mantendo o nome antigo com o qual ela foi fundada. Nesta igreja vinha Johann Sebastian Bach para treinar o coro de crianças, além da igreja da qual ele normalmente ia, mas também nesta igreja, e ela tem uma outra característica. Ela foi uma igreja, para a época moderna, muito importante, a época contemporânea, porque aqui se reuniam as pessoas inconformadas com o regime comunista,
Também vinham agentes da polícia secreta assistir o culto, havia pessoas educadas no comunismo que vinham para saber ou tirar suas curiosidades acerca do cristianismo e começaram-se reuniões de oração em favor da derrubada do regime comunista e com isso a frequência era de luteranos, de batistas, de metodistas, de morávios e de católicos romanos unidos então ou reunidos em torno desse ideal comum. É uma igreja, portanto, que tem uma marca e uma importância histórica para a Alemanha e para essa cidade muito grande. Nós estamos na igreja de Santo André, na cidade de Eisleben, a cidade onde Lutero nasceu e também morreu. Ele aqui morreu, mas seu corpo foi para Wittenberg. De todos os templos luteranos que eu visitei, esse aqui ainda que mais conserva elementos do antigo catolicismo romano. Mas a gente sabe que na teologia luterana não há a crença na intercessão dos santos. Essa foi a igreja onde Lutero pregou seu último sermão, seus 4 últimos sermões, porque temos ainda o púlpito, parte do púlpito que ele usou naquela oportunidade. Ele veio a essa cidade para tentar a reconciliação com o príncipe eleitor, o governador da cidade, e para fazer também um pedido muito ruim. Ele veio pedir que o eleitor, além de se reconciliar com a doutrina reformada, ou aceitar a doutrina reformada, que expulsasse também os judeus da cidade. Em 1523, Lutero chama os judeus de irmãos, lembra que eles eram a menina dos olhos de Deus, mas à medida que os judeus vão rejeitando a pregação reformada, porque na cabeça de Lutero eles aceitariam a pregação da reforma com facilidade, Lutero se irrita contra eles e começa a se levantar contra eles também por causa das informações que chegavam a Lutero acerca dos judeus, o que eles falavam de Jesus, chamando-o de impostor, chamando-o de louco, né? E com isso foi enfurecendo o Lutero. E já quando mais velho, ele vai mudando a sua opinião, e aí não só contra os judeus, mas também contra anabatistas, e vai se tornando uma pessoa realmente intolerante e pede que os judeus sejam punidos por causa da incredulidade deles. A partir de 1840 é que começa a surgir aqueles alemães que vão usar as palavras de Lutero para se voltar contra os judeus, entendendo-os como uma raça inferior. Mas em momento algum das reclamações de Lutero em relação aos judeus, existe essa ideia de que eles fossem uma raça inferior. Mas Lutero chega a dizer que o seu primeiro ataque cardíaco, seu primeiro sintoma, né, de dor no peito, teria sido causado pelos judeus, que os contrariaram de uma forma especial. Algumas vezes ele era convidado pelos judeus a se converter ao judaísmo, né? Então parece que isso tudo foi se somando e fazendo com que ele se tornasse uma pessoa avessa aos judeus, o que não justifica fazer o que ele mandou fazer, de queimar as suas sinagogas, enfim. Mas a questão era uma questão religiosa e não uma questão racial. De qualquer maneira, é uma igreja que fica na história, pois aqui ele pregou o seu último sermão, pois dias depois ele cairia de cama e viria, então, a morrer. Nós estamos no templo da chamada Igreja Evangélica da Reconciliação, uma igreja que está onde foi o campo de concentração de Dachau, faz parte das estruturas deste campo. Ela foi edificada a partir de 1970 por um dos pastores que esteve preso nesse campo de concentração e conseguiu sobreviver. Nós já visitamos as outras partes do campo e passamos pelos locais onde os prisioneiros ficavam. E foi um campo inicialmente feito para 6.000 prisioneiros, é o campo modelo, que serviu de modelo para todos os demais campos de concentração dos nazistas, mas chegou a ter cerca de 30.000 prisioneiros. Logo próximo aqui ao templo fica o crematório, onde eram queimados os corpos das pessoas mortas ou que morriam, né, por causa dos sofrimentos dentro desse lugar. Essa igreja tem hoje a supervisão e os cuidados da Igreja Evangélica Luterana da Bavária, e a partir dessa igreja surgiu um grupo internacional de cuidado de crianças traumatizadas por guerras. Estamos na Igreja Batista Internacional de Munique, foi uma oportunidade que nós tivemos nesta cidade que ainda mantém fortemente as tradições católicas. O trabalho batista é um trabalho internacional, por isso que a igreja se chama Igreja Batista Internacional. Enquanto nós estávamos assistindo o culto em inglês, havia um culto em francês e na quarta-feira há um culto em croata, enfim, e há também um culto em alemão, né, para os próprios alemães. O trabalho é um trabalho missionário mantido pelos missionários do sul dos Estados Unidos. Die, we say.
Nós estamos em frente à porta da igreja Grossmünster, que antes da Reforma Protestante era um convento masculino, já visitamos o convento feminino, com o aderir às pregações de Eurico Zwinglio, enquanto Lutero começava os seus primeiros pensamentos reformadores, que vão acabar no dia 31 de outubro de 1517, com as 95 teses. Na verdade, Zwinglio já tinha descoberto coisas que Lutero iria descobrir e apontar antes de Lutero. Portanto, ele é um reformador, ele é chamado de o gigante da reforma. Eles fazem a reforma paralela, sem se conhecerem, mas Zwinglio toma o caminho adiantado. Ele chega à descoberta de verdades bíblicas antes de Lutero. Esse convento, então, foi transformado, depois da reforma, em igrejas reformadas. Esta era a igreja onde Zwinglio costumava pregar. Ele morreu numa batalha contra os católicos. E esta parte reformada depois vai ser influenciada por João Calvino, que vai assumir o controle espiritual da cidade de Genebra e, com as suas doutrinas, também alcançar essa parte da reforma. É uma porta espetacular, com vários motivos históricos e bíblicos. Embaixo tem algumas dedicações a algumas mulheres que são mencionadas na Bíblia: Raabe, Ruth, Batseba e Maria, mãe de Jesus. Agora nós estamos dentro da igreja que Zwinglio pregava, em frente ao púlpito, que naturalmente foi restaurado, mas era nesse lugar, era nesse púlpito, então, que ele pregava, ele começou a pregar as primeiras ideias da reforma, que resultou, inclusive, no fim, do mosteiro que existia aqui. Esse era o mosteiro masculino, já falamos, estivemos também no mosteiro feminino. Dá para nós observarmos a ornamentação da igreja, com menos tipos de imagens, como ainda nas luteranas, não sem crucifixo, mas também há algumas imagens representando personagens das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, especialmente. Ainda dentro da igreja de Grossmünster, a igreja evangélica de Grossmünster, que foi a igreja de Zwinglio, aqui era a parte, vamos dizer, mais santa do antigo convento. Na igreja protestante, a parte principal é o púlpito, onde se prega a palavra. A gente observa que houve essas figuras que não dá mais para serem distinguidas, eram figuras relacionadas ao antigo catolicismo, né? As figuras que existiam nesse mosteiro, mas que foram então apagadas pela reforma, mas de qualquer maneira foram conservados o lugar para lembrar o que alguns protestantes da época diziam, sombras da antiga idolatria. Aqui estamos diante da Bíblia, que foi traduzida por Zwinglio para ser usada pelo movimento da reforma em Zurique, e daqui se espalhou por toda a Suíça, né? Mas o ponto maior da reforma depois acabará sendo a cidade de Genebra por causa de João Calvino. Nós estamos no que se chama o cantão reformado, né, de Zwinglio. A gente tem a igreja do mosteiro que ele começou, a hora da reforma. Essa é mais uma igreja reformada e tem um busto dele bastante destacado. Mas aqui também tem algo importante. Nós estamos exatamente em Grossmünster. E foi entre os seguidores de Zwinglio que surgiram os anabatistas e um grupo que frequentava a igreja maior, onde ele começou a reforma, mas começou a questionar o batismo infantil e a ligação profunda da igreja com o Estado. Acabaram tendo um debate com Zwinglio e, segundo o conselho da cidade, Zwinglio foi o vencedor, e a ordem a esses radicais reformados era que ou voltassem e se enquadrassem dentro das doutrinas reformadas tradicionais, ou teriam que ir embora da cidade. Eles optaram pela segunda opção, mas no lugar qualquer desse equipe, que foi próximo a Münster e próximo ao lago, que tem um lago bastante grande, na casa de Félix Mantes, que uns 12, ou talvez um pouco menos, um pouco mais, de homens que eram membros da igreja de Zwinglio, formaram no dia 21 de janeiro de 1525 a primeira igreja anabatista evangélica e que dá início à história da Terceira Reforma. Foi realmente o primeiro desligamento em termos de mudanças doutrinárias completo em relação à Igreja Católica. Nós estamos na cidade de Genebra e esta é a Catedral de São Pedro, também chamada de Igreja de Calvino. João Calvino é um dos nomes mais importantes da história da Reforma. Ele é chamado de a mente mais profunda da Reforma, mas sem dúvida um dos nomes mais controvertidos de toda a história da Reforma, por causa da sua doutrina da predestinação, popularmente chamada de calvinismo.
Esta igreja era uma igreja católica, manteve o seu nome primitivo, Catedral de São Pedro. Praticamente todos os elementos católicos foram retirados, nem a cruz vazia ela existe, isso era uma prática dos primeiros reformados, tentar se livrar de todo resquício que pudesse lembrar o catolicismo romano. Daí, às vezes, nem a cruz vazia era permitido, como também não se celebrava o Natal, considerada uma festa pagã e mantida pelo catolicismo. No entanto, há uns vitrões que podem ser vistos ali, são de uma beleza impressionante e que são ainda da época do catolicismo. São personagens que o catolicismo mantinha, personagens bíblicas, inclusive ali uma figura que, ao que tudo indica, é de Maria. Um pouco próximo aqui nós temos o túmulo de um duque, que foi um dos maiores defensores, me parece, Duque Juan, do protestantismo francês, era um líder nato do protestantismo francês, e talvez o único, se não o primeiro, pelo menos, protestante francês a receber o título de cavaleiro da rainha Elizabeth, então chefe sob Cristo da igreja anglicana. Genebra, então, é um monumento à história da Reforma, na sua, vamos dizer, segunda fase, não é? Porque o calvinismo ele tem laços profundos com o movimento de Zwinglio, mas é uma continuação e uma modificação em termos doutrinários dos princípios comuns da Reforma, onde a salvação era ensinada como algo geral para todos os seres humanos, enquanto Calvino vem com a ideia, inspirada inclusive em Santo Agostinho, de que Jesus morreu por um grupo de pessoas separadas que nascem para ser salvas, mas que precisam ouvir o Evangelho, porque caso contrário não poderão ser identificadas como essas pessoas separadas. Falar em nomes também, no púlpito de Calvino, nós falamos feito há pouco, pegou um dos grandes nomes da Reforma, chamado Guilherme Farel, ou Guilherme Farel, braço direito de Calvino, e que tinha o apelido de um flagelo dos padres. Foi Guilherme Farel que convenceu Calvino a ficar em Genebra e a instituir as suas práticas aqui. Nós estamos diante do monumento aos reformadores da cidade de Genebra, mas são os reformadores da linha calvinista e puritana. Esse muro é um muro bastante longo e começa com a declaração do ano de 1536, quando a reforma foi aceita aqui em Genebra. Então nós temos atrás de nós Calvino, na verdade o primeiro é Guilherme Farel, depois Calvino, depois Beza e John Knox. John Knox foi o reformador da Escócia, né? Nós conhecemos pela sua célebre oração: "Ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro". Ainda seguindo o muro dos reformadores, em Genebra, como eu disse, é uma exaltação à reforma da linha calvinista, né? O nome maior é de João Calvino, né? E aqui estamos diante, na parte que segue a homenagem aos puritanos, estamos diante da imagem de um batista, Roger Williams, que era um pastor puritano e quando chegou aos Estados Unidos se tornou batista e foi fundador da primeira igreja batista em solo norte-americano. Ele também está sendo homenageado neste muro da Reforma. Irmãos, por questão de tempo, algumas partes foram omitidas, né? Mas eu não sei se os irmãos teriam alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de perguntar, já que ainda temos um pouquinho de tempo. Daniel. Frio para burro, tá bom? Meu irmão viu que eu estava vermelho lá em frente à imagem de Rush, estava uns 5 abaixo de zero. Eu ainda fui cair na bobagem, tirar a luva para segurar. Tive que recomeçar a gravação porque não houve condições.
é o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês. Por isso ele é chamado de o pai da prosa inglesa, né? O benefício da reforma não foi só no campo religioso, também foi no campo da literatura. Lutero é chamado de o pai do alemão moderno, porque o alemão, no tempo de Lutero, eram dialetos. Ele vai para aquele castelo onde ele está preso, ele vai pegando as principais palavras dos dialetos alemães e constrói uma língua só para poder traduzir o Novo Testamento. Então, é de uma importância inequívoca, né, para a própria vida da Alemanha. Naquele palácio onde ele estava, e os irmãos não sei se lembram daquela sala, uma sala muito bonita, ali se celebrou os 300 anos da Reforma e, nessa época, se fez a bandeira alemã, não é? Foi nesse castelo luterano que se construiu a bandeira alemã e o hino alemão, né, tirado da música de Wagner, que está até hoje, né, infelizmente usada na guerra, né, pelos nazistas, mas isso aí é uma outra situação. Problemas que se levantam às vezes sobre Lutero é que aquele homem foi um homem realmente muito difícil, né? Ele não aceitava ser contrariado, ele tinha esse defeito muito complicado. Logo que os dois movimentos, o de Zwinglio na Suíça e o de Lutero na Alemanha, se começaram a crescer, não é? E eles entenderam que eles precisavam se conhecer melhor, o Melanchthon, ele promove um encontro de Lutero com Zwinglio. E Zwinglio vai a Wittenberg para falar com Lutero, e eles conversam e fazem um documento com os 18 pontos que os uniam. Salvação pela graça, Bíblia, a palavra de Deus, etc, etc, etc e tal. Mas chega no último ponto, no 19º, eles discordam, porque Lutero crê na presença física de Cristo nos elementos da ceia. Diferente do catolicismo, porque o catolicismo ensina que o pão se transforma em, e o sangue se transforma em, no próprio Cristo que está no céu, numa nova encarnação. Lutero chamava isso de superstição medieval. Mas ele diz o seguinte, que quando os elementos da ceia eram consagrados, embora o pão continuasse pão e o vinho continuasse vinho, Jesus vinha para dentro do pão e Jesus vinha para dentro do vinho. E aí Zwinglio disse que não podia aceitar isso, que isso tinha que ser entendido de forma figurada. Zwinglio usou os argumentos nossos, né? Que Jesus disse, eu sou a porta, mas ele não era uma porta, eu sou o caminho, mas ele não era uma estrada, e eu sou a videira verdadeira, mas não era uma árvore. Então, da mesma forma, quando ele está instituindo a ceia e tem o pão na mão, ele estava com o corpo dele ali. Então, quando ele diz, isto é o meu corpo, isso era uma forma figurada, não é? De identificar o seu sacrifício com o que ali estava representado. Mas Lutero não aceitou isso e ficou nervoso de um jeito tal que desmaiou. Desmaiou mesmo, ficou tão irritado porque não conseguiu, né? E aí passa a coisa, faz acordar, abana, né? Aí ele acorda e tal, aí o Melanchthon, sempre muito, muito diplomático, reverendo padre, eles chamavam ele assim, reverendo padre, não tem nada diferente entre nós, essa é uma diferença pequena, dá para a gente viver juntos sem esse negócio. Estenda a mão para o nosso irmão Zwinglio. Não. Mas Lutero, ele é nosso irmão. Não acho que não. Não acho que não. E eu temo pela salvação dele. Quer dizer, ele era um... A gente tem que entender, irmãos, eu falei isso, a Convenção Batista me convidou uma vez para falar sobre a nossa posição sobre Lutero e essa dificuldade de Lutero se levantar contra os anabatistas e ter essa coisa de intolerante. Irmãos, o argumento que eu usei foi a palavra de Deus para Salomão em relação a Davi. Davi fez o que fez, adulterou, mandou matar o marido da mulher que adulterou, viveu um tempo totalmente indiferente ao que estava acontecendo, até ter um encontro, né, com Natã e ser alertado do que fez e voltar assim e colher aquilo que ele plantou. Mas é extremamente curioso quando Salomão fala com Deus e Deus diz para Salomão o seguinte, que você me seja fiel como foi fiel seu pai Davi a mim. Com tudo que Davi fez, Deus diz que ele foi fiel a ele. Por quê? Davi nunca deixou de crer em Deus. Mesmo no meio do seu pecado, das suas lambanças,
Ele não voltou as costas para a fé em Deus, ele manteve a sua fé em Deus. E esses homens, aí Lutero, aí Calvino, aí Beza e outros reformadores, e o próprio Baltazar Rubinmeier, que é o corifeu dos anabatistas, houve momentos de intolerância também da parte dele, né, quando ele foi capelão do príncipe do Liechtenstein, ele mandou prender colegas, pastores anabatistas, ele botou na cadeia, porque eles não concordavam que houvesse um exército para defender o país, e ele era chamado um homem tremendamente pacifista, e um exemplo do anabatismo, que se recusava a servir exército, que não ia para a guerra sob hipótese nenhuma, mas de repente deu uma reviravolta na cabeça do Rubinmeier, o que mostra que nós somos seres humanos. Então, na verdade, nós temos que compreender que eles são produtos de uma época. Hoje você pode vê-los sob o aspecto do mundo que a gente vive hoje, e não vivemos os dias deles, não é? Não justifica o erro que fizeram, o que fizeram de errado. Sofreram as consequências, mas nós não podemos dizer que por isso eles não foram instrumentos de Deus. Aí eu tive um aluno, né, que eu nunca escondi as coisas de Lutero, disse, nunca mais eu canto Castelo Forte. Eu disse, é mesmo? Você ainda recita o Salmo 23? Aí ele falou assim, ué, por quê? Ué, lembra o que Davi fez? Mas você recita o Salmo 23. Então, meu filho, Lutero pode ter feito as lambanças que fez e fez, mas o Castelo Forte é o Castelo Forte. Até eu preciso falar, não agora, talvez daqui uns 2 domingos, sobre um hino que nós cantamos aqui, no domingo passado, cuja letra é irrepreensível, mas o movimento, irmãos, da onde vem esse hino, é pavoroso, tá? É heresia mesmo. E a gente tem que ter cuidado, porque os irmãos ouvem aquele hino, aí vão para a televisão e começam a seguir o que está lá. E aí vão começar a receber informações perigosas, tá? Mas deixa chegar o domingo aí, para eu falar, se não esse, o outro, né? Podem continuar cantando, porque isso aí, irmãos, a música, eu tenho falado nisso, a música não tem fronteiras. Nós cantamos hinos católicos. Os católicos cantam os nossos hinos. Querem ver um exemplo de um hino católico que a gente canta? Salvador bendito. Isso era um hino de freiras católicas de um mosteiro, em inglês. E a gente canta o hino, não tem problema. Qual é o problema? Qual é o erro que tem na letra? Nenhum. Todo Natal a gente canta o hino católico. Noite feliz. O autor era católico, o organista era católico, e ele foi ter cantado pela primeira vez numa paróquia católica da Áustria. No entanto, nós cantamos sem dificuldade nenhuma. Por quê? Aquilo que cantamos não tem nada que contraria a nossa fé. E os católicos entraram nessa. Eu fui fazer uma visita a uma irmã que já está com o senhor, né? E, que era membro da nossa igreja, mas a filha muito católica. Quando eu cheguei lá, tinha um grupo de irmãs, senhoras, né? Que elas chamam lá de irmãs de visitação, para visitar também a irmã lá. E nós chegamos, conversamos. Aí, quando nós fomos cantar o hino, eu cantei o Tão Grande És Tu. Aí, uma daquelas senhorinhas falou, ué, ele está cantando o hino da nossa igreja. Aí eu parei, não teve jeito, a senhora me desculpe, mas não é da sua igreja, não. Entendeu? Aí eu falei, olha, o autor desse hino era um pastor congregacional, etc. e tal. Ah, mas nós cantamos lá. Não tem problema nenhuma. É que o seu padre, ou a sua direção, entendendo, olhando a letra, que não tem nada que contraria a crença deles. Não havendo nada que contrarie o que nós cremos, até a gente pode cantar. Então, não vou proibir os irmãos de cantar o hino, por favor, que foi cantado domingo, não, que ele é muito bonito, é realmente muito bonito. Mas tem esse senão. Só que eu acho que as pessoas precisam ser avisadas. Está na internet, né? Está na internet. Bom, tem uma igreja aí, uma denominação muito importante, que frequentemente a gente canta hinos deles e eles cantam o nosso, mas... E tem uma programação de televisão maravilhosa. Tomem cuidado, queridos, porque nas entrelinhas eles vão colocando os doutrinamentos deles que nos afastam da graça pura e simples. Mas não fazem por maldade, não, fazem porque é convicção deles. O dinheiro é deles, a programação é deles, eles têm mais do que o direito, mais do que direito, né, de investirem naquilo que eles creem, como nós também temos. Então, nós temos que... isso nos ajuda, né, a dar uma entendida nesse mundo que é muito mais complicado do que nós pensamos, em termos de viver o Evangelho puro e simples, nós tentamos fazer isso, mas também temos abertura, né, para esse tipo de diálogo, de conversa. A Aliança Batista Mundial, eu mencionei isso lá
na Igreja Evangélica de São Pedro de São Paulo, onde Lutero foi batizado, a Aliança Batista Mundial tem um grupo de teólogos batistas que conversam com teólogos católicos e a cada 5 anos apresentam um relatório. Tem um grupo que conversa com luteranos, tem um grupo que conversa com reformados, tem um grupo que conversa com os metodistas. Enfim, todos há um contato para se conhecer realmente o que o outro pensa. E é interessante que os dois lados, às vezes, dizem isso nos seus relatórios. Nessa conversa, eu vi isso no relatório católico, nessa conversa que tivemos com os batistas, percebemos que algumas coisas sobre os batistas que nós entendemos errado e que nós precisamos consertar a nossa maneira de pensar, porque não é bem assim como nós achávamos, não é? Que eles pensavam. E aí os batistas também dizendo que algumas coisas puderam ser melhor esclarecidas, não é? Existe essa questão da teologia popular, existe a teologia de verdade, isso em todas as denominações. Às vezes eu ouço batista falar coisa que não faz parte da nossa teologia. Não sei de onde ele tirou, não sei de onde ele aprendeu, como é que ele fez isso, não é? Mas as influências são tão grandes porque a gente convive com tanta gente de pensamento diferente, né? E acaba a gente sendo influenciado, né? Os passarinheiros é que explicam muito bem isso, né? Se você deixar um avinhado numa mesma gaiola com um outro pássaro que não é um aviado, mas que canta, diz que com o passar do tempo o avinhado perde o canto dele e o outro também, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, às vezes, nos nossos contatos. Eles precisam ser feitos, são necessários nos dias de hoje, né? Mas é sempre se lembrar, não é? Para se ficar atento às coisas que são diferentes. Nós mantivemos aqui por muito tempo uma família, fizemos uma parceria missionária com uma família de missionários na Turquia, que acabaram depois não voltando, estiveram aqui, e era uma família muito amada por causa das crianças. E eu brinquei com ele, porque a última fotografia, antes um pouco de deixar o trabalho na Turquia, eles estavam fazendo reuniões numa igreja ortodoxa. O padre da igreja permitiu que eles usassem o santuário da igreja. Aí eu mexi com ele, né? E disse, olha, pastor, mas isso aqui foi uma beleza, porque um dos argumentos que os muçulmanos usam é, vocês se odeiam, vocês não se dão. Como é que vocês ficam falando de um Cristo que une vocês? Porque eles se odeiam, tá? Sunitas e xiitas não se dão, se matam mesmo, toda vez que podem. E eles queriam passar a ideia que nós fazíamos a mesma coisa. E em alguns lugares fazemos mesmo. Mas ali, pelo menos, não se fez, porque os muçulmanos ficavam surpresos. Vocês estão reunindo no templo ortodoxo? E eu dizia, sim, eles também são cristãos. Não precisava dizer para eles que eles são cristãos, mas, né, com coisas diferentes, mas são cristãos. Então, dependendo do contexto, tudo isso tem que ser validado, revalidado, né? Muita gente não sabe disso, mas uma vez eu cheguei aqui, tinha uma imagem de Nossa Senhora ali colocada na nossa escadaria. E uns irmãos assim em volta, estavam querendo rezar, não, estavam sem saber o que fazer. Eu digo, por gentileza, arrumem aí um pano direitinho, um papel, embrulhem direitinho e alguém leva lá para o pároco católico aqui da igreja de São José Operário. Fizeram isso e o padre agradeceu muito. Obrigado. Alguém pensou que isso aqui era uma igreja católica? Porque aí agora diminuiu um pouco, mas o que passava o pessoal fazendo o sinal da cruz em frente àquela igreja era muito, né? Uma vez chegou uma senhora aqui, eu queria falar com o padre. Eu digo, o padre sou eu. O padre sou eu. Eu já fui chamado de padre em Angola, viu? Padre Batista. Eu me lembro no microfone do aeroporto. Alguém poderia me ajudar aqui com o padre Batista? Eu falei, agora eu já sou padre. Aí eu fui, o pastor Gilberto me falou, eu sou comumente chamado de padre aqui, de padre Batista. É o ministro religioso, né? Então eles estão chamando de padre. Então Lutero viveu uma vida complicada, numa época complicada, teve obviamente os seus erros. Para alívio nosso, irmãos, porque se ele fosse um homem sem falha, seria facilmente idolatrado, né? E ele faz questão de um dia chegar diante das pessoas, olha o que vocês estão fazendo. Quando se chamaram a igreja de luterana, ele ficou muito bravo, mas muito bravo mesmo. Igreja luterana por quê? Não fui eu que morri por vocês, não fui eu que fui à cruz por vocês, eu não sou o senhor da igreja, porque não é a igreja de Cristo.
Aí ficaram aquele negócio, não, mas não estão chamando assim para fazer a diferença, mas ele morreu sem aceitar bem este negócio, né? Então são homens que, apesar de homens, foram usados por Deus, ok? Mais alguma indagação? Ainda tem mais um pouquinho de tempo. Foi membro desta igreja, estava afastado, parou no bar para tomar uma cerveja, e daqui a pouco começaram a tocar no bar, Jesus Cristo, eu estou aqui. Largou a cerveja na metade e disse, Jesus Cristo, eu estou aqui. Não, e voltou. Irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos, tá? Não crie barreiras para Deus. Para Deus chamar alguém, se Ele quiser, vai fazer o que você não imagina que pode ser feito. Então tem gente aqui que fica o tempo todo a gente cantando aqueles hinos, vem alma cansada, vem como está, né? E o cara não se converte e o outro volta porque ouviu Jesus Cristo, eu estou aqui. Então não dá para você simplesmente explicar essas coisas que são mistérios, né, de Deus e que nem sempre nós realmente temos explicações satisfatórias. Ok? Então vamos encerrar.